Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, aqui presente, também aqueles e aquelas que nos acompanham pelas plataformas digitais, pela rede mundial de computadores. A nossa leitura preparatória de hoje é do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, e tem o título de Cada Qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna de esperança e da divinidade. O forte, mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidade multiplicada, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos faça cada vez mais pessoas que com chuva, com sol, saem de casa para se encontrar nessa doutrina de Jesus. Jesus amado, espiritualidade bondosa, começamos os nossos trabalhos hoje, no último sábado de 2025. Agradecendo por tudo que passamos nesse ano, as coisas boas e as coisas não boas, não tão boas, mas com teu acalento, com teu amor e com a tua mão sempre segurando na nossa. E muitas vezes nós nos esquecemos que somos tão protegidos e tão amados. Muito obrigada por tudo que tu nos dá. E abrindo nossos trabalhos, fizemos a oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, nos livre dos males. Amém. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, temos a nossa amiga
a nossa companheira de ideal espírita, que começamos a doutrina juntas. Muito batalhamos naquelas areias lá de Sombrio, né, para chegar até a casa espírita. Mas hoje a Enô se encontra presidente da Casa Espírita Celeiro de Luz de Sombrio. Até agosto. Mas ainda se encontra, né, Enô? Não queira fugir das responsabilidades. E assim, nós trabalhamos juntas e depois que nós viemos morar aqui na Gaivota, a gente trabalha aqui e a Leia e o Jorge lá. E nós, aqui da Casa Espírita, desejamos para ti que tudo aquilo que tu preparou com amor, com carinho, com dedicação, com muita leitura, que tu consiga nos passar da melhor maneira possível e que a espiritualidade bondosa te ampare e tu consiga... e vai, com certeza. Então, vai, fica à vontade. Se quer uma aguinha, só pedir que eu tenho. Não? Vou ter mais altinho. Tem uma coisinha para a gente ficar um pouquinho mais altinho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Que possamos sair daqui melhores que chegamos. Agradeço as palavras da Glesis, né, que a gente batalhou muito tempo, né, indo para Criciúma, para fazer os cursos lá, a gente saía, era assim, uma frequência bem... bastante frequência. Né? Tá. Mas o tema que foi me designado, que a gente designou, foi dentro do Evangelho, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. O que diz esse capítulo? Diz o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 tem como foco principal a moral e a ética, muito mais claro quando nos diz amar o próximo como a si mesmo. A mensagem central é a caridade universal, é a superação do egoísmo, que é descrito como uma chaga da humanidade. Isso está lá no Evangelho. Bom, como é que nós vamos começar? Nós vamos falar de amor nessa noite. E daí nós podemos nos perguntar, o que é o amor? Será que o amor que Jesus nos ensinou é aquele amor que a gente tem por uma planta, que a gente tem, gostei de um sapato, que é um amor? Não. Nos perguntamos, então, que o amor que Jesus nos deixou é o amor incondicional. Quando eu falo em amor incondicional, eu estou dizendo que é um amor sem qualquer condição. Jesus não nos coloca, para vocês me amarem, não tem que fazer, não. É incondicional. Então, nós nos perguntamos, como que nós vamos falar de amor hoje, né, se ainda somos tão imperfeitos? Todos nós estamos numa caminhada. E a gente fala que eu amo meu próximo, que eu amo... Mas muitas vezes é um amor só verbal, né? Não é de coração. Então, se nós vamos falar de amor, como ainda somos muito imperfeitos, o que acaba acontecendo? Como nós somos imperfeitos, as nossas atitudes, principalmente as nossas atitudes, os nossos afazeres do dia a dia também são imperfeitos. E, às vezes nós conseguimos um pouquinho mais, às vezes não conseguimos tanto. Então, ainda somos imperfeitos. Então, as nossas atitudes, consequentemente, são também imperfeitas. Mas a doutrina espírita nos ensina que somos criados por Deus simples e ignorantes, né? E pouco a pouco nós vamos progredindo. Vamos progredindo a cada encarnação que a gente tem. E chegamos até o momento que a gente está hoje. Talvez um pouquinho melhor do que as demais encarnações que já passamos. Então, porque o progresso, quando a gente fala em progresso, em evolução, eu sempre costumo dizer o seguinte: a evolução é um conceito progressivo, ela não acontece de uma hora para outra. Às vezes a gente escuta lá na casa, um tempo atrás, eu estou na doutrina espírita para evoluir. Gente,
Nós fomos, o Feijão estava junto, né, no encontro dos presidentes, que como esqueci o nome dela? A Janete, né, falou sobre o trabalho que eles fazem lá nos presídios. E o que ela disse? Ela falou, explicou, que ela falou o seguinte: nós não sabemos nada ainda. Nós estamos encaminhando para a evolução, mas a nossa evolução ainda está num patamar que não é o satisfeito, né? Que Jesus espera muito mais da gente, tá? Então, vamos seguindo aqui. O mandamento maior que Jesus nos diz faz o seguinte: queremos que o nosso próximo faça aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Vou repetir. Mandamento maior, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Daí eu vou ler aqui para vocês, resumidamente, aquela passagem dos fariseus, que Jesus está tendo, está lá no Evangelho. Só que eu sintetizei um pouco mais. Tem os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se para escutá-lo. E um deles, então, que era doutor da lei da época, para indagar Jesus, propôs essa questão. Mas ela propôs essa questão não assim com carinho, era um desafio, querendo desafiar Jesus. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Continua Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas acham-se contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, item 34 a 40. Eu ia colocar aqui a definição que era os fariseus, mas acabei não colocando. Então, nós nos perguntamos, que tipo de amor que Jesus quer nos ensinar? Nós podemos concluir que a palavra amor é a chave de tudo. É a chave para o nosso progresso. Se eu vou fazer usar aqui um exemplo bem cotidiano. Se eu vou fazer o meu trabalho no dia a dia, na minha profissão, ou na minha casa, ou na relação com as pessoas que estão ao meu redor, se eu não tiver aquele amor, não vai resolver. É um amor que não vai resolver. Como é que eu vou te dizer? É um faz de conta. Então, o que nos diz? Que a palavra amor é a chave de toda a nossa progresso, de toda a nossa evolução. Amar a Deus, amar a mim, ou seja, meu alto amor, e amar o próximo. O que ele quer dizer quando ele diz amar a mim e amar o próximo? Eu nunca tinha visto essa passagem. Eu fui estudar, achei isso aí. Sempre a gente diz amar a Deus, outras coisas, e o próximo assim. Agora aqui colocou isso. Amar a mim, meu alto amor. Porque se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Né? Se eu não me amo, eu não vou amar o outro. Jesus nos diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Não gosto nem de mim. Imagina o próximo, que está mais próximo de mim, né? Tá? E Jesus ainda complementa, amai os vossos inimigos. O que é o amor para cada um de nós? Eu me pergunto. O que é o amor para nós? O amor que Jesus nos falou é um amor plano, amplo, é um amor de sentimento, é uma força que cada um de nós tem dentro de nós, e muitas vezes a gente não sabe que a gente tem essa força. Esse amor que Jesus nos ensinou, que esse amor incondicional, né? A gente fala muito, né, os evangélicos, o amor incondicional. Incondicional que não tem condição, ele é sem condição nenhuma. Às vezes a gente coloca obstáculos, coloca condições para amar as pessoas, né? Mas Jesus nos falou, é um amor amplo, um amor de sentimento, uma força que faz com que cada um de nós possa ir progredindo e se aperfeiçoando. O amor que Jesus nos ensinou é um amor incondicional, como eu já falei, que nos faz melhores a nós mesmos, à minha família, aos meus colegas de trabalho, aos meus vizinhos,
é o amor à humanidade, sem condição. E às vezes a gente não fala. Se a gente não se ama, muitas vezes, a gente... tem pessoa que se bota lá embaixo. Ah, eu não sei fazer, né? Sempre se menosprezando, né? Então, como é que eu vou amar os outros se eu não me amo? Como é que eu vou amar a humanidade se eu não me amo? Como é que eu vou amar aquelas pessoas que passam por dificuldade? Citamos lá problema lá na Palestina. Como é que eu vou amar se eu não me amo? Né? Esse amor que Jesus nos ensina, esse é o amor que Jesus nos ensina. Quando o doutor da lei indagou a Jesus sobre o amor, Jesus respondeu: amarás sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de toda a alma e de todo o seu espírito. Será que nós amamos a Deus? Ou a gente só diz de boca para fora? Porque quando acontece alguma coisa com a gente fala, Deus esqueceu de mim. Quando acontece uma doença, uma perda de alguém da família, qualquer obstáculo, a primeira coisa que a gente diz é isso: Deus esqueceu de mim. Que maneira que Jesus nos ensinou? Jesus nos diz: será possível amar a Deus e amar a sua criação? Olha que interessante que eu achei essa parte. Como que eu vou amar a Deus se eu não amo a sua criação? O que é a criação de Deus? É a criatura, é a natureza, é os animais, é o próximo que está mais próximo. O que a gente faz com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente? A gente destrói. E aí o resultado a gente está vendo aí, os calorões, que está calor, quanto mais calor. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Não é só... tem pessoas que praticamente cegam. Não consegue amar a Deus, é aquele amor assim, ó, que não vem para o outro lado, é só aqui na sua frente, não vê do lado. Eu estou aqui porque Deus me proporcionou. Eu tenho o mar, essa beleza ali que Deus me proporcionou. Eu tenho a vegetação que Deus me proporcionou. Eu tenho os animais. O que a gente faz com os animais, principalmente os animais selvagens? Se a gente puder matar, a gente mata. É uma criação de Deus, gente. Tudo que existe na natureza é uma criação de Deus. Então, como é que eu vou amar a Deus se eu não tenho essa reflexão sobre tudo isso que está ao nosso redor? Tudo isso é amor. O sol, a chuva, né? Por que tem mais hoje a temperatura, o meio ambiente está tão descontrolado? Porque nós não soubemos amar o nosso meio ambiente, estamos colhendo o que nós plantamos. Calor, excesso, chuva, excesso, enxurrada, isso, aquilo, que todo mundo assiste aí pela televisão. Sim. Pode botar aqui depois e vou ficar melhor para ti. Será que estamos contribuindo para o cuidado da sua criação? Como eu já falei, a gente quer destruir mesmo, né? Como estamos cuidando da natureza e do planeta que habitamos? Adotamos prática para reduzir, reciclar o nosso lixo, cuidando das florestas, dos rios, das nascentes, do mar, dos animais? Ou a gente ainda coloca o vidro lá para o lixeiro ainda se cortar? Às vezes a gente mesmo, eu estou falando, mas às vezes a gente mesmo faz isso, né? Coloca lá um caco de vidro, de repente um cheiro daquele certo. Então a gente não tem essa visão ampla do amor de Jesus, do amor de Deus, né? Temos consciência de como cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa? Como cuidar dos amigos e da nossa família? Temos essa consciência? Ou só lembramos na hora da necessidade, né? Daí lembramos na hora da necessidade, a hora que alguém desencarna, daí a gente chora, se desespera. Mas aquilo que a gente podia ter feito antes, a gente acabou não fazendo. Mas o que é realmente amar o próximo, quando Jesus nos ensina? Mais uma vez, os fariseus, para tentar Jesus, perguntam: Mestre, como devo fazer para amar, para chegar à vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? O doutor responde: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, então, diz ao doutor da lei: fazei isso e viverás.
O doutor da lei novamente perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus conta a seguinte história, que eu vou resumir, que todos vocês já sabem, que é a parábola do bom samaritano. Então disse assim: um viajante descia de Jerusalém a Jericó. Na estrada foi assaltado por ladrões e o machucaram, cheio de feridas, semi-morto, à beira da estrada. Então passou um sacerdote, quando viu um homem caído, passou para o outro lado da rua, da estrada. Em seguida, passou um levita. Viu um homem caído, também passou para o outro lado da estrada. Então passou um samaritano. Movido pela compaixão pelo homem caído, limpou suas feridas, pegou o homem, colocou em seu cavalo e levou até uma hospedaria mais próxima. Deu 2 moedas e pediu para o dono da hospedaria: cuide bem desse homem, e o que você gastar com ele, na volta eu te pago. Todo mundo conhece a parábola, né? Então Jesus perguntou ao doutor da lei: quem lhe parece mais próximo desse homem que encontrava na beira da estrada? Quem é o mais próximo? O doutor da lei então responde: aquele que exerceu misericórdia. E nós nos perguntamos: quem é o meu próximo? Cada um faz a sua reflexão. O meu próximo é a minha família? Sim. A família é mais próxima de nós. Mas onde nós vamos ter espíritos que reencarnam nessa família, que são mais achegados a nós, que são mais próximos, e espíritos que, de repente, nós ficamos devendo para esse espírito, ele vem, nós acabamos fazendo algum tipo de comprometimento, e esses espíritos reencarnam na nossa família. E temos que acertar esse passado. Quantos casos a gente conhece, né? De pai que não gosta de filho, filho que não gosta de mãe, filho que não gosta de pai, né? E são pessoas que tiveram aí no passado alguns desacertos, renascem na mesma família, para que possam aprender a amar. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós não conseguimos amar, né? E daí, assim, nos pergunta também, continuando lá, quem é o meu próximo? Muitas vezes a gente vem de uma família que tem uma ótima relação, mas também vem outros que a gente não tem aquela relação, né, não tão boa como outros. É uma convivência difícil, dificuldade de dialogar, muitas vezes a pessoa não escuta, o outro não se tolera. Por que isso acontece? Na lei divina, ele nos coloca na mesma família para que possamos resgatar, possamos restituir aquele amor que a gente não soube dar, que possamos aprender a amar e superar as dificuldades. E muitas vezes acontece o contrário, né? Quantos casos a gente vê, quantas famílias, quantos filhos são abandonados pela mãe, pelo pai, vivem com os avós. Isso eu estou falando que eu sou testemunha disso. Muitas crianças, adolescentes que vivem com os avós, que o pai deixou, que a mãe abandonou. Mas por quê? Nós podemos nos perguntar. Eu já me perguntei várias vezes, mas por que isso acontece? São espíritos que viveram em outras vidas passadas, que tiveram seus desacertos e convivem agora na mesma família, mas parece que ainda não conseguem. Mas vão voltar tantas vezes for necessário, até que isso, né, se melhore, para que isso se acerte. Ainda bem que nós temos o véu do esquecimento, porque senão como é que nós íamos olhar para aquele familiar que nós temos dificuldade, para aquele vizinho que a gente tem dificuldade, como que a gente vai olhar e, de repente, lembrar aquilo que aconteceu, que aquilo que eu fiz para essa pessoa, ou que aquela pessoa fez para mim? É complicado, né? Daí Deus, na sua infinita bondade, nos dá o véu do esquecimento. A gente pode ter algumas noções assim, parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi aquilo, são pequenas reminiscências do nosso passado, mas o véu todo abertinho a gente não consegue ver na Terra, porque a gente não teve a condição de perceber tudo isso. Novamente, a gente pergunta aqui, sobre amar o próximo. Como vamos amar o próximo quando falta para esse próximo o alimento, o
carinho e atenção. A gente, às vezes, critica. Eu vejo lá na nossa casa, quando a gente faz a entrega da cesta básica, a felicidade daquelas pessoas que pegam aquela cesta básica. Outros não estão. Daí eu lembro uma passagem do Divaldo, do Chico, que conta, eles relatam assim, tinha uma senhora na fila da entrega de cesta básica, né? Daí o cara, o assistente do Chico, era Chico, ó, fulano está ali, a fulana, uma senhora. Ela não precisa, deixa, meu filho. Ela está aprendendo para a próxima reencarnação. Então, muitas vezes, a gente nega aquilo que a gente pode dar e nós podemos precisar lá na frente. Que atenção nós demos às pessoas que amamos. Queremos melhor para o nosso filho. Esse aqui eu achei fantástico. Queremos o melhor para o nosso filho. A gente paga boas escolas, paga faculdade, paga aquilo e tal. Não todos, a gente tem exceção. Mas tem alguns casos que é como uma moeda de troca. Eu vou te pagar isso para quando eu envelhecer, tu me dá o retorno. E muitas vezes isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente esqueceu de dar a educação moral para os nossos filhos. Né? Então, nós temos que dar a educação intelectual? Sim. É fundamental, é nosso papel, mas temos que dar a educação moral. E muitas vezes a gente falha nisso aí. Deixa fazer tudo que quer, deixa, né? Não dá muita atenção, e de repente a gente lá na frente vai ter uma grande surpresa. Então, a formação moral nas nossas crianças e nossos adolescentes é de fundamental importância. Daí a importância que tem o trabalho da evangelização nas casas espíritas. Né? A gente lá na nossa casa, a gente ficou muito tempo, a gente não conseguia. Quando eu peguei a presidência, já vai para 4 anos, né, que eu tive que renovar novamente, a primeira coisa que eu pensei foi tentar montar uma equipe para fazer evangelização. E é uma casa que tem muitos professores, mas quem hoje assume não tem nada a ver com o professor. A que lidera é uma engenheira civil, a outra menina trabalha no trabalho público, o outro trabalho público, e estão fazendo um excelente trabalho. A outra é dentista, que é a filha dela, né? Então, estão fazendo um excelente trabalho. Por quê? Provavelmente aqueles que estavam ali, que tinham formação para isso, não conseguiram, de repente perdemos o embalo, né? E outras vezes a gente pode precisar disso. Acabamos nos prejudicando com atitudes que desarmonizam o nosso espírito. A raiva, o rancor, o ódio, alimentos que nós, de repente, não podemos comer e a gente come, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem colesterol, né? Acaba comendo comidas que não faz bem. Então, esquecendo os cuidados básicos de manter uma vida saudável. Quantos de nós faz isso? Né? Eu agora, essa minha problema de saúde, eu tive que parar de comer várias coisas. Doce, nem pensar. Refrigerante, nem pensar. Por quê? Teve que acontecer uma situação bem grave de saúde para a gente aprender. A gente aprende na dor mesmo, tá? Então, nós muitas vezes temos enfermidade, que existem certos cuidados, como, por exemplo, evitar o alimento, como eu falei, dominar os nossos conflitos internos, dominar a nossa raiva, a nossa angústia, os nossos pensamentos não tão legais, que às vezes qualquer coisinha a gente se desespera, e pensamentos, coisa mais fácil de descer, né? A espiritualidade inferior está só de cutuquinha, para também alguns passando aqui no nosso ouvido, e às vezes a gente cai direitinho na dúvida, tá? Então, a gente tem que manter esse foco, esse amor, como diz o que eu pesquisei, o amor a mim, o auto-amor, eu tenho que me amar primeiro. Se eu não me amar, se eu não gostar de mim do jeito que eu sou, eu não vou conseguir amar o próximo que Jesus ensina. Então, nós vamos colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Depois fico com problema de garganta. Fica à vontade, pode tomar. Dessa forma, Jesus nos ensina: amai uns aos outros como eu vos amei. É novamente o amor incondicional.
Como é que a gente pode comparar esse amor incondicional de Jesus? Talvez seja o amor dos pais. Pode se aproximar desse amor incondicional. Porque o filho pode fazer o que quiser, os pais estão sempre ali do lado. Um exemplo que me, assim, que na hora que eu estava preparando a palestra, me veio, foi naquela assassina que teve no Rio. Aquelas mães perderam seus filhos, elas estavam ali chorando. Umas até diziam que eles tinham seguido o mau caminho, que não foi isso que elas ensinaram, mas estavam ali chorando a morte do filho. Por quê? O amor de mãe é o que mais se aproxima desse amor incondicional que Jesus nos ensinou. Que pode fazer, a gente vai estar lá sempre, a hora que precisar, estamos aqui, né? Em cada atitude que tomamos, devemos nos perguntar o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Provavelmente nós teremos a resposta, não precisaria a gente dar. Numa situação bem difícil, perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Muitas vezes nós não damos conta, porque ainda somos espíritos imperfeitos, que a gente recebe auxílio, a gente recebe o amparo, mas a gente às vezes não se percebe. Sabe a espiritualidade maior nos auxiliando, nos intuindo, nos levando para um caminho melhor, mas a gente parece que não consegue se perceber. O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo é tão grande que a gente não consegue perceber essas energias que estão ao nosso redor. Agora, uma energia negativa a gente consegue, porque daí derruba a gente, né? Uma energia, um espírito que seja nosso inimigo do passado, ele vem e passa, né? A gente cai, a gente está com dor de cabeça, estou com dor nisso. Não, às vezes não é nada disso, às vezes é a influenciação mesmo. Porque amar é uma transformação interior. Amar, como Jesus ensinou, é uma transformação interior. Não depende da Grécia, não depende do meu marido, não depende de ninguém. Depende única e exclusivamente de mim. Porque como que eu vou aprender isso? Estudando, lendo o Evangelho. O Evangelho está ali explicando tintim por tintim. Assistindo palestras que falam sobre o Evangelho. Tem as palestras do Divaldo, tem as palestras do Chico, que nos traz tanto recadinho positivo, né? Daí Kardec também vem nos falar sobre a caridade, que ele diz, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É dar o pão? É dar a cesta básica, como a gente dá? É também, mas não é só isso. É muito mais. É tu parar na rua, conversar com alguém que está passando mal. É você tirar um tempinho para ver o vizinho que está passando, que está necessitando. E a gente vive numa correria tão grande que às vezes a gente nem se percebe o que está ocorrendo ao nosso redor. Tá? Então, o que é caridade? É dar um prato de comida? Sim, é caridade, mas não é só isso. No dicionário que ele diz o seguinte, a definição de caridade. Que caridade é amor que move a vontade na busca efetiva do outro. Então, quando eu faço algo pelo outro, eu estou distribuindo amor para que aquela pessoa sinta-se mais protegida, que sinta mais harmonizada, sinta mais disposta a enfrentar os obstáculos da vida. E muitas vezes a gente não faz isso. Lá na nossa casa, a gente vê as pessoas que chegam lá ruim, tal. A gente tem que conversar, a gente tem que falar com essa pessoa. Não precisa estar no atendimento fraterno. Às vezes, após a palestra, muitas vezes as pessoas passam mal, a gente tem que conversar. E às vezes a gente faz conta que não tem dentro da própria casa espírita. Estou falando aqui, mas cabe para nós também. Quantas vezes a gente vê alguém passando mal, ou vê alguém que está indo várias vezes na casa, a gente não levanta e diz, fulano, precisa de alguma coisa? Não. E se de repente aparece um alcoolizado ali na porta querendo entrar, nós vamos deixar? Já pararam para pensar nisso? Chega um mendigo ali na porta pedindo alguma coisa, a gente vai deixar ele entrar para assistir a palestra? Isso aconteceu lá com a gente um tempo atrás, dentro do Jorge Antônio era vivo aí. Chegou um senhor, mendigo, ele, o meu marido Jorge recolheram, deram, né, botaram ele tomar um passe, ele queria tomar um passe, mas muitas vezes a gente finge que não vê. Por quê?
Porque a gente acha que aquele mendigo, que ele está ali, é isso. A gente dá vários sinônimos. Mas nunca a gente vê ele como um irmão que está necessitando de ajuda. Caridade é amor que impulsiona a fazer algo pelo outro. Caridade é o amor que impulsiona a gente a fazer algo pelo outro. E nem sempre a gente faz. No Livro dos Espíritos nos diz que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quem de nós perdoa a ofensa que alguém nos faz? A gente até perdoa, mas fica ali roendo, machucando, né? Até que vai indo, a gente com esforço vai superando. Portanto, meus irmãos, na medida que praticamos a caridade, ajudando uns aos outros, estamos praticando o amor incondicional que Jesus nos ensinou. Quando a gente pratica a verdadeira caridade, não só o alimento, mas atendimento fraterno, não estou dizendo atendimento aqui dentro, atendimento fraterno, de atender com fraternidade aquele irmão que necessita, aquela pessoa que está passando por dificuldade. É o amor que se aproxima do amor incondicional de Jesus. Como ainda nós somos imperfeitos, espíritos imperfeitos, nós estamos treinando a caridade. Não conseguimos fazer a verdadeira caridade. Estamos treinando a caridade. Caridade é dar um dia uma boa tarde para uma pessoa. Caridade é ouvir aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Caridade é desenvolver paciência com familiar difícil. Caridade é desenvolver paciência no trânsito, que hoje em dia está bem complicado, qualquer coisinha. Eu estava na minha cidade de São Joaquim, daí parei, um tempo atrás, parei num semáforo, né? E tinha um cara atrás de mim, e ele buzinando. Daí eu disse, cara, tá fechado, né? Então as pessoas não têm mais paciência. Aqui em São João acontece muito isso. Não tem paciência, né? Daí acontece os acidentes por aí. Caridade é ter compreensão com o outro e ter tolerância. Mas muitas vezes a gente não tem tolerância, nem com nossos filhos, muitas vezes. Caridade também é dar um prato de comida a quem passa fome. Caridade, no entanto, é um exercício diário. É uma construção que vamos construindo passo a passo. É que nem a evolução. Ninguém evolui do dia para a noite. Nós levamos várias encarnações para evoluir. Vamos levar várias encarnações para praticar essa caridade como um amor incondicional que Jesus nos ensinou. É passo a passo. Não adianta a gente querer fazer tudo uma vez só, ou a gente não faz nada, ou faz tudo errado. Então, faça aquilo pouco, mas faça direito, faça de forma harmoniosa, faça de forma caridosa, não é só para aplacar o meu coração. Não. Caridade com o próximo. Quantas pessoas já tiveram caridade com a gente, né? Na medida que nós vamos então, desenvolvendo essa caridade, nós vamos subindo um degrauzinho na escala da evolução. Um degrauzinho. Não é porque eu dou cesta básica todo mês que eu vou evoluir, voltar para um lugar... Quer dizer, não. É um degrauzinho só, gente. Tá? Portanto, caridade é amar o próximo como a si mesmo. É mudar as nossas atitudes, é nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. É acordar e pensar, o que eu posso fazer de bom hoje é nos conhecermos interiormente, para que nós possamos melhorar. Aquilo que eu falei lá no início, nós temos que nos conhecer, o amor, o auto-amor comigo mesmo. Se eu tenho auto-amor comigo mesmo, eu vou fazer minhas reflexões, vou fazer minha análise, eu vou chegar a isso aqui. É buscar interiormente a nossa paz, a nossa caridade passo a passo. Gente, era essa mensagem da noite. Agradeço a atenção, que vocês procurem ler mais está lá no Evangelho, no capítulo 11. Né? Peguei só um parágrafo, é um capítulo bem extenso, mas que a gente possa pensar que é no amor que Jesus nos ensinou. Nesse final de ano, no Natal que passou agora há pouco, como é que eu vou amar Deus? Como é que eu vou amar o meu próximo de forma incondicional, sem colocar condição? Ó, eu vou te dar isso aqui, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Normalmente a gente faz isso, dá condição. Jesus não deu condição, ele amou incondicionalmente. Tem um filme bem legal lá na internet, que é Os Enviados, em inglês não sei dizer quem,
ela é muito legal, porque ele vem mostrando aqueles ensinamentos daquele Jesus que nós conhecemos só pelas passagens, né? Mas que está dentro do nosso coração. Muita paz, que 2026 seja cheio de saúde, de paz e de amor ao próximo, como a nós mesmos. Deixa eu descer aqui, essa minha câmera pode pegar, pode pegar. Pois então, né? A Ilona nos deixou uma tarefa para 2026, né? Para todos nós, né? Com certeza. Então, gente, vamos fazer a nossa oração final. Já agradecemos. Agora vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, que é causa primária de todas as coisas, que leve nossa oração a todas as nossas famílias, onde quer que elas estejam. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre, nos mostrando o caminho do amor, da caridade. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. E vamos fazer o nosso passe coletivo. Sentando na cadeira, no melhor que a cadeira nos oferece. Elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa dos benfeitores dessa casa. E agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui no fim de 2025, agradecendo por tudo de bom que recebemos esse ano, que muitas vezes não lembramos, porque o que é bom a gente não lembra, a gente lembra mais do que não é tão bom. Mas muito obrigada por tudo que Tu nos deu, que estamos aqui respirando. Muito obrigada, Senhor. Que a Tua paz, que está nos envolvendo neste momento, nós possamos levar para 2026, respirando a Tua paz, respirando a Tua harmonia, respirando a Tua caridade. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Pai amado, espiritualidade bondosa, muito obrigada. E assim, fizemos a oração que Tu nos ensinou. Pai bondoso, muito obrigada por esse dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixe cair nas tentações, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. E assim, agradecidos por tudo, desejamos a todos um ano de 2026 de muito amor e muita paz. E agradecendo por tudo que Deus tem nos dado, nos deu nesse ano de 2025, oferecemos para Ele o nosso 2026, que seja a vontade dele e não a nossa. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva sempre.